Nas sombras da história, onde a fé é forjada no fogo da perseguição e a esperança ousa desafiar impérios, jaz um testamento de coragem e convicção divina. Muitos conhecem a épica revolta dos Macabeus, a luta desesperada de um povo pela sua identidade e pelo seu Deus. Mas há um relato pulsante com uma profundidade teológica distinta que eleva esta saga de mera crônica de guerra a uma meditação sobre o martírio, a ressurreição e a mão soberana do Eterno. Prepare-se para desvendar segundo Macabeus, não apenas como um eco de batalhas passadas, mas como um espelho sombrio e inspirador da alma humana em sua busca pela verdade, mesmo quando o abismo da aniquilação se escancara. Este não é apenas um registro histórico, é um convite a olhar além do véu do visível para as batalhas espirituais que definem o destino. Adentramos o turbulento século Suns antes de Cristo. A Judéia encontra-se sob o jugo do Império Seleucida e o rei Antíoco IV Epifânio, autoproclamado Deus manifesto, lança uma sombra de opressão cultural e religiosa sobre o povo da aliança. Seu decreto é brutal: apagar a fé judaica, profanar o templo sagrado de Jerusalém, impor os costumes helenísticos e forçar a adoração a deuses estranhos. O livro de Segundo Macabeus, diferentemente de seu predecessor, Primeiro Macabeus, que se concentra mais na crônica político-militar da revolta, mergulha nas razões divinas e nas consequências eternas dos atos de homens e mulheres levados ao limite. Ele não é uma continuação, mas um relato paralelo, possivelmente resumido de uma obra maior de Jasão de Cirene, escrito com uma paixão que inflama a alma e uma perspectiva que transcende o terreno. A narrativa de Segundo Macabeus inicia-se não com o clangor das espadas, mas com cartas que revelam a preocupação com a pureza do culto e a fidelidade à lei, mesmo na diáspora. Logo, somos lançados ao coração da crise. Vemos a figura de Onias, o sumo sacerdote, um homem de piedade exemplar, lutando contra a corrupção interna e a crescente ameaça externa. O tesouro do templo, destinado a viúvas e órfãos, torna-se alvo da cobiça seleucida, e a tentativa de saque por Heliodoro, ministro do rei, é um dos primeiros e mais dramáticos episódios de intervenção divina. Relata-se que Heliodoro foi açoitado por anjos e só sobreviveu pela intercessão de Onias, um prenúncio da proteção celestial que permeará a resistência. Contudo, a escuridão se adensa. Antíoco Epifânio intensifica sua perseguição. O templo é profanado, transformado em local de culto a Zeus olímpico. A observância do sábado, a circuncisão e a posse das escrituras sagradas são crimes capitais. É neste cadinho de sofrimento que, segundo Macabeus, erige seus mais pungentes memoriais à fé. As histórias de martírio. A figura de Eleazar, um escriba ancião que prefere uma morte horrenda a violar as leis alimentares judaicas, comendo carne de porco ou mesmo fingir que o faz, estabelece um padrão de integridade inabalável. Sua recusa em ceder, sua argumentação teológica perante seus algozes, ecoa como um trovão. A vida terrena é efêmera, mas a fidelidade a Deus e a sua lei tem implicações eternas. A mais célebre e comovente narrativa de martírio é, sem dúvida, a da mãe e seus 7 filhos. Um a um, eles são torturados e mortos diante dela por se recusarem a transgredir a lei. Cada filho profere discursos de desafio e esperança, afirmando a crença na ressurreição e no juízo divino. O 7º filho, o mais novo, e a própria mãe culminam este testemunho de fé indomável. As palavras da mãe, encorajando seus filhos a permanecerem fiéis até a morte, confiando na promessa da ressurreição feita pelo Criador, são um dos pontos teológicos mais altos do livro. Aqui, segundo Macabeus, articula de forma explícita uma doutrina da ressurreição dos justos para a vida eterna,
uma crença que não é tão proeminentemente detalhada em outras partes do Antigo Testamento. Este não é apenas um sofrimento passivo, é um testemunho ativo, uma semente plantada para a vitória final, que não é apenas militar, mas espiritual. Enquanto isso, a resistência armada liderada por Judas Macabeu, o martelo, ganha força. Segundo os Macabeus, embora dedique menos espaço às táticas militares que primeiros Macabeus, não deixa de retratar as vitórias milagrosas dos judeus. A ênfase, contudo, está sempre na intervenção divina. Anjos são vistos cavalgando ao lado dos exércitos macabeus, e as vitórias são atribuídas não primariamente à perícia militar, mas à misericórdia e ao poder de Deus, que ouve as súplicas de seu povo. A purificação e rededicação do templo, culminando na festa de Hanukkah, são narradas com um profundo senso de reverência e gratidão. É a restauração da ordem divina, a luz que vence as trevas. O livro também explora a justiça divina contra os perseguidores. A morte horrenda de Antíoco Epifânio, consumido por uma doença interna enquanto reconhece tardiamente o poder do Deus de Israel, serve como um aviso solene. As preces pelos mortos, como a de Judas Macabeu, que oferece sacrifícios pelos soldados caídos que cometeram idolatria, sugerem uma crença na intercessão e na possibilidade de expiação mesmo após a morte. Outro ponto teológico distintivo. Segunda Macabeus, portanto, não é para os fracos de coração. É um livro que confronta a brutalidade do mal, a agonia do sofrimento inocente, mas o faz através das lentes de uma fé inquebrantável e de uma esperança que se estende para além do túmulo. Ele nos força a questionar: qual o valor de nossas convicções? Até onde iria nossa fidelidade sob a pressão esmagadora da perseguição? Ele nos mostra que a verdadeira batalha, muitas vezes, não é contra carne e sangue apenas, mas contra principados e potestades espirituais, e que a vitória final pertence àqueles que confiam no Senhor dos Exércitos. O estilo dark bíblico não é apenas uma estética, mas um reflexo da gravidade dos tempos e da profundidade das questões em jogo. Vida, morte, eternidade e a santidade de um Deus que, mesmo em silêncio aparente, nunca abandona os seus. Ao refletirmos sobre 2 Macabeus, somos convidados a olhar para além das crônicas de guerra e encontrar um manual de resistência espiritual. As chamas do martírio iluminaram a escuridão da tirania, e a esperança na ressurreição forneceu um alicerce inabalável para a fé. Este livro nos ensina que a fidelidade a Deus pode exigir o sacrifício supremo, mas também promete uma recompensa que transcende a compreensão terrena. Que as histórias de Eleazar, da mãe e seus 7 filhos e dos guerreiros que lutaram sob o estandarte divino inspirem em nós uma coragem renovada para vivermos nossa fé com integridade e paixão, sabendo que o Deus que o sustentou é o mesmo Deus que nos guia hoje. Permita que a mensagem de 2 Macabeus ressoe em seu coração, não como uma relíquia empoeirada do passado, mas como uma chama viva, um chamado à reflexão sobre o que verdadeiramente importa. Se esta jornada pela profundidade teológica e pela coragem indomável da revolta dos Macabeus tocou sua alma, encorajo você a buscar mais. Mergulhe nas Escrituras, explore os relatos daqueles que vieram antes de nós e encontraram força na adversidade. Compartilhe esta mensagem de esperança e perseverança, que a sua fé seja fortalecida e sua compreensão da soberania divina aprofundada. Inscreva-se para mais conteúdos que desvendam os tesouros da sabedoria ancestral. E deixe seu comentário sobre como essas narrativas de fé impactam sua vida. Lembre-se, a história da fé é escrita com a tinta da coragem e selada com a promessa da eternidade.